Bom, já cumprimentei todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma sexta-feira especial de psicografia, né? Sejam bem-vindos também, tem pessoas online assistindo já, né? Já tá conectado já online, né? Então, quem está online também, né? É como toda sexta-feira acontece, eu vou dar aqui alguns avisos que é de praxe, né? Sempre dou esses avisos todos os meses. Já tem gente que tá cansado. Fala, já de novo esses avisos aí, né? Mas vamos dar os avisos todas as vezes. Legal? Primeira coisa. Então, a psicografia sempre acontece nas últimas sextas-feiras do mês. Sempre na última sexta-feira. Porém, se na última sexta-feira for feriado, vai ser antecipado uma semana, tá certo? Então, no Facebook, no Instagram, sempre tem vários canais aí que nós estamos sempre colocando a programação, então sempre é colocada a data que vai ter psicografia. Então, qualquer coisa vocês podem também averiguar, né? Online. Mas não falha isso mesmo. Última sexta-feira, se tem feriado, antecipa. Tá certo? É sempre importante, como a gente sempre comenta, trazer o nome do ente querido, a data de nascimento e a data de desencarne. Se for possível, né? Às vezes, de repente, você não tem uma data, traz a si mesmo, porque a comunicação com os espíritos é de pensamento. Então, se você tiver algum detalhe daquela pessoa e trouxer esses detalhes, mas você está conectado em pensamento, que você vai pedir, naturalmente, a solicitação já está sendo feita, né? Porque não é assim, a gente chega aqui, aí que eles trazem os espíritos. Então, eles já sabem quem são os espíritos que vão se comunicar antecipadamente. Então, já estão aí esperando antes da gente chegar, né? Então, já começou bem antes a comunicação. Não é quando acontece, eu assinei o nome lá e eles vão buscar. Não, já estão aí, né? Algumas coisas aqui são importantes. É necessária a presença da pessoa solicitante. Isso é muito importante. A pessoa que vai solicitar estar presente. Não adianta pedir para o vizinho, para o amigo, para o chefe. Não. Quem vai solicitar é importante que esteja presente. Porque o ente querido, quando ele vem aqui para trazer a mensagem, ele conta que ele vai encontrar com a pessoa aqui, né, no mesmo local. Agora, é claro, sempre tem as exceções. Ah, mas eu tenho um tio lá e ele não consegue sair da cama, não tem como trazer ele aqui. Então, tudo bem, você vai pedir por ele, né? Então, tem uma pessoa que não tem possibilidade de estar presente. Então, você pede para aquela pessoa. Isso não tem problema nenhum, tá certo? É, é importante que a pessoa, enquanto está aqui, mantenha o pensamento em oração, pensamentos elevados. É por isso até que eu fico cantando aí, porque as pessoas, né, se conectem. Evitem ter maus pensamentos, principalmente das pessoas que desencarnaram. Lembrem-se sempre de uma coisa: quando a pessoa termina uma reencarnação, terminou o ciclo. Acertou, acertou, errou, errou. Todos nós acertamos, erramos, cometemos equívocos na vida, então não adianta você ficar analisando por aquilo que a pessoa cometeu de equívocos. Vamos tentar lembrar das coisas boas, principalmente quando estamos nos nossos lares, né? Lembrem-se, muitas vezes vocês estão almoçando lá no domingão, lá, batendo um papo, falando, né? E às vezes está falando do desencarnado e ele está lá visitando vocês lá. Está lá visitando e fala assim, então é isso que vocês pensam de mim, né? Então, mesmo dentro dos nossos lares, quando lembrarmos de pessoas que já não estão mais conosco, tentemos lembrar das coisas boas. Se quisermos comentar alguma coisa que a pessoa errou, mas comentemos com respeito, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. Uma coisa importante também é que, assim, lembrar sempre que os espíritos comunicantes, eles vão comunicar aquilo que eles querem comunicar e aquilo que é permitido. Muitas vezes tem coisas que não são permitidas comunicarem. Geralmente, quando a pessoa eles preparam uma carta, é assim. Geralmente
para a pessoa preparar uma carta, tem até o espírito que auxilia para preparar a carta, aquilo que pode, aquilo que não pode, né? E eles vão falar aquilo que eles querem falar. Porque quando a pessoa chega no mundo espiritual, principalmente se ela já fica lá um determinado tempo, tudo lá é diferente. Dinheiro, por exemplo, não tem. Então não se preocupa que ele não vai falar em dinheiro, porque não tem, não é uma coisa que ele já está vivendo lá sem dinheiro há um tempão. Então ele nem vai ficar pensando em dinheiro mais, isso não faz diferença na vida dele. Então ele vai falar das coisas que ele quer falar. Quem quiser entender isso, basta vai lá no Evangelho e dá uma estudadinha na parábola do rico e o Lázaro. Você vai entender mais ou menos como é que funciona, né? Que o rico quer né, transmitir uma comunicação, mas ele não quer falar aquilo que ele falava da riqueza, ele quer falar coisas diferentes, né? Mas não é permitido ele fazer a comunicação, mas ele queria, né? Lembrar que sempre saudade, todos nós sentimos, lembre sempre disso, o espírito desencarnou, ele continua sendo a mesma pessoa que ele era, tá certo? A mesma pessoa, então vai continuar com os sentimentos, né, com os pensamentos dele, com as intenções dele, talvez modifique um pouquinho, ele vai aprender outras coisas, outras experiências, mas saudade acontece dos dois lados, tá certo? Acontece de nós para eles e deles para nós também. Então, é uma coisa comum esse sentimento de saudade, tá certo? Quando chega no final, né, quando chega no final, é bom que se entenda que muitas coisas, às vezes a pessoa não consegue ou entender uma palavra na mensagem, caso você tenha recebido a mensagem. Até duas coisas aqui. Caso você tenha recebido a mensagem do mesmo ente querido só depois de 6 meses. Então, mas você recebeu daquele ente querido. 6 meses você não pode pedir do mesmo, mas você pode voltar no outro mês e pedir de outro. Se você pediu naquele mês, não recebeu, vamos dizer que você veio pedir aqui hoje, não recebeu, então você pode voltar no mês que vem e pedir do mesmo, porque você não recebeu, você pode pedir do mesmo, tá certo? E se chegar no final, de repente você não conseguiu entender alguma coisa da mensagem, alguma palavra, ou uma frase, tá? Tem uma frase lá, você não conseguiu decifrar o que está significando aquilo. No final teremos algumas pessoas aqui, né? Para dar um auxílio no entendimento das cartas, tá certo? Uma coisa importante também é que muitas vezes a gente tem que entender que muitas vezes o nosso ente querido que está no mundo espiritual, muitas vezes ele não está ou ele pode não estar em condições de se comunicar, né? Muitas vezes a pessoa tem tratamento, está numa situação que não dá para se comunicar. Muitas vezes tem pessoas que estão a gente chama na erraticidade, né? Que está em locais que são de difícil acesso, às vezes está incomunicável, às vezes às vezes não tem condições nenhuma de se comunicar. Como pode acontecer até de não querer se comunicar, falar assim, olha, nós viemos aqui, tem um fulano lá que quer conversar com você gostaria de mandar uma mensagem para ele? E muitas vezes ele não quer. E é bom que se entenda que geralmente a maioria dos que vêm aqui transmitir uma mensagem por psicografia, geralmente são espíritos que já foram acolhidos, ou estão no posto-socorro, ou estão numa colônia, ou estão no hospital em tratamento, né? Aqueles que estão em determinados lugares, que às vezes são de difícil acesso, né? Muitas vezes eles não conseguem ainda, não têm condições de transmitir uma comunicação. Mas o mentor da casa, ou um outro ente querido, alguém de repente pode vir e transmitir a comunicação por ele. Fala, fulano tá assim, tá assado, vai falar, né? Tá certo? Então, muitas vezes vem uma carta do mentor, não vem a carta do ente querido, tá certo? Legal? Acho que é isso que eu tinha que falar, né? A gente vai fazer uma oração inicial. Fazer uma oração inicial aqui, vamos nos tranquilizar um pouquinho agora, né? Relaxar. O ambiente já está muito bom, já está um ambiente propício, muito bacana, muito gostoso. Aliás, o ambiente da psicografia sempre é muito bom. Muitos espíritos estão aqui presentes, e entre esses espíritos, muitos deles são entes queridos nossos.
que nos querem bem, que vêm nos visitar, que vêm nos apoiar. E vamos agradecer a todas a presença de toda essa espiritualidade que está aqui, aquelas que auxiliam para que o ambiente seja agradável. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, esse mestre maravilhoso, que queremos junto conosco sempre, onde estivermos, em nossos lares, no trabalho, nas ruas, com os amigos. E agradecer a Deus principalmente, que nos dá essa oportunidade maravilhosa de podermos, de alguma forma, nos comunicarmos com aqueles entes queridos que estão na espiritualidade. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedir permissão para iniciarmos uma nova fase das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, minha amiga Deise vai dar a palavra desta noite aqui para nós. Boa noite a todos, né? Que a divina paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco agora e sempre, não é? Eu gosto sempre de falar a primeira vez que eu vou nos lugares que, uma vez que nós nos reconhecemos, né? Nós já somos responsáveis um pelos outros. Não há desculpa para nós não socorrermos quem está aqui agora, nesse momento. Então, é um reencontro, né, de almas para a eternidade, né? Somos corresponsáveis, né? E essa casa me trouxe de início, a primeira vez que eu venho, uma alegria, né? Só para esclarecer, eu sou a Deise. Muitas perguntas foram me feitas, sou eu a Deise, né? Então, só para grifar o nosso próximo encontro que vocês vão poder se identificar, né? Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Perdão é uma difícil imperfeição da alma, para nós ainda desafiador, mas que nós temos que procurar o caminho. Não tem outro. Jesus não colocou o perdão como condição, se for mais ou menos bom, se aquele for melhor ou pior. Não tem situação agravante que seja a maior ou a pior. O perdão é para absolutamente tudo. Desde aquele que pisa no nosso pé, literalmente, para aqueles que não desejam viver a sua vida, para aqueles que não têm a condição de dar continuidade na sua vida, o perdão é o mesmo. Vejam, né? Jesus, quando vai ser crucificado, ele coloca para nós, né, a questão do perdão em primeiro lugar. Quais as palavras de Jesus? Quando ele está na cruz, qual que é? Não é? Só. Falou. As outras palavras de Jesus, quais foram? Ele fala em 3 momentos. Filho, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Aí o companheiro que estava lá, Barrabás, indignado, mas como tu está aqui, tu não mereces? E o que ele diz? Ainda hoje estarei contigo, Barrabás, né? 3 momentos, né? Para nós, importantíssimo, para simbolizar o perdão em família. Precisamos ou não precisamos, né? E com os adversários de toda ordem. Que nem sempre aquele que nós imaginamos que seja bom não tinha a natureza de Barrabás, não é? Porque imagine, né? Barrabás for estar naquele momento junto ao mestre. Quantas coisas não depunham contra ele, não é? Veja, né? A importância de nós buscarmos melhorar quem somos, né? Aí nós vamos colocar aí quais são as causas da falta de perdão. Vamos ver se vocês concordam. Sempre deixando claro que vocês podem se manifestar, tá? Estou sentindo a vontade, né? Para a gente não dormir, né? Que sai o nosso amigo já é capaz de vocês caírem numa soneca aqui, né? Então, podem perguntar se houver dúvida, porque a dúvida ela é perniciosa, né? Se nós estamos numa assistência
e nós estamos em dúvida e levamos para casa, nós não resolvemos as nossas questões íntimas, né? Então é preciso esclarecer. Espiritualmente, o que acontece conosco quando nós não perdoamos? Ódio, ressentimento e mágoa. Alguém discorda? Tem uma pesquisa bem interessante de nós lembrarmos, que diz que quando a gente está com muita raiva, a gente leva 3 minutos. Você tem uma crise de raiva, ou de alguém, ou de alguma coisa, alguma circunstância. 3 minutos. Vocês já ouviram isso? Todo mundo fica raiva. Imagine 3 minutos de raiva, o quanto que não desorganiza o físico, não é? 3 minutos. O 4º minuto, vocês sabem o que é? Olha, tá todo mundo dormindo, né? Boa noite, gente. O ódio. 4 minutos você leva para odiar alguém ou alguma coisa. Sabe onde é o ressentimento? É quando você, após esses 4 minutos, começa a remoer toda a circunstância. Aí vai levar 2 horas, 10 minutos ou mais de 50 anos. Não é para pensar? Por conta de 4 minutos. Só. Aí faz a gente pensar, né? Todos aqui conhecem a doutrina espírita, né? Tem alguém aqui que não conhece? Todos, né? Faz uma coisa para a gente pensar, né? A Joana de Anjos, que trabalhava com o Divaldo Pereira Franco, diz que nós estamos reunidos em família com os nossos adversários. Quem são esses adversários? Né? Às vezes um pai, uma mãe, um tio, uma irmã, que dentro do nosso contexto, do nosso núcleo, não é, se apresenta mais desafiador. Aquele que nós temos mais afinidades, hoje, pode ter sido um adversário ontem. Mas por conta da nossa persistência, da nossa boa vontade, do nosso esforço, hoje nós temos uma relação de afeto. E os outros que não? Nós precisamos aprender. Então, a Joana diz, né, que o nosso núcleo familiar está permeado dos nossos adversos. Mas é só na família? Não tem adversário não, gente? Eu não gosto de falar inimigo, porque inimigo é uma coisa meio, né? Lembra aquelas lutas, aquelas guerras antigas, né, gente? Hoje o adversário é da ideia. É como diz o Evangelho, né, dos duelos. Os duelos são mentais, são pelas ideias, pelas emoções, né, superficiais. Então, nós já não gostamos, não queremos. É um tal daquele santo que bate-bate, que não bate, né? Ai, meu santo não bateu com aquele, o outro não, né? É assim o tal do bate-bate. Então, nós hoje não temos mais aquelas guerras com os inimigos, nós temos adversários da ideia. Do campo religioso, econômico, social, de Estado, de país. Nós temos ideias pré-concebidas, preconceitos enraizados. Por conta do quê? De hábitos milenares. Sabe por que nós não conseguimos mudar muitas vezes o hábito? Né? Porque além dele estar enraizado, nós não temos a vontade perseverante. Vou dar um exemplo, para não ficar todo mundo com essa cara espantada, tá? Primeira vez que eu estou vendo aqui, daqui a pouco eu corro. Vou dar um exemplo, né? Alguém consegue mudar um pensamento negativo? O Jair falou agora há pouco do pensamento negativo, né? Eu tenho um pensamento negativo. Vamos colocar numa frase. Ah, não vai dar certo. Eu quero fazer isso, mas não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Às vezes eu sou tão descontente com aquilo que, além de eu pensar, eu falo para todo mundo. Isso é um pensamento negativo recorrente. Então eu falo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não é um pensamento negativo? Eu consigo mudar? Eu estou pensando aquilo. Eu consigo mudar? Força de vontade, né? Muito esforço próprio, né?
Porque o pensamento negativo, ele está aqui, ó. Ele está em nós. É um hábito. À medida que eu consigo, né, melhorar a forma de pensar, de buscar novos conhecimentos, então sim, aí eu vou saindo daquela condição. Mas eu volto. Então, todo tempo eu tenho que estar vigilante. Tem umas enfermidades atuais, né, que lembra muito isso. A depressão. Né? Depressão, quem tem, reconhece mais, né? É o pensamento repetitivo, negativo, que não tem consistência e que se deixa levar, não é? É uma enfermidade bem difícil de nós melhorarmos, né? Então, eu preciso o quê? De esforço, de boa vontade, né? É como se eu tivesse... Todos estão compreendendo bem? Estou fazendo esforço, hein? É como se eu tivesse esquecido alguma coisa em casa, né? Tem um negócio bem interessante, né? Eu acho que não acontece com os senhores, vocês são todos jovens, né? Mas eu acredito que o pensamento negativo, falando de depressão, porque já é uma maneira de se autodestruir, né? Ela pensa sempre negativa. A pessoa que está com depressão, ela vai pensar sempre negativa. E nós, normais, né? Pode ser que tenhamos um pensamento negativo, que pode ser uma premonição. Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos voltar na depressão. A depressão, para caracterizar, que a pessoa tenha pensamento negativo recorrente, é bem difícil o diagnóstico. O que é depressão? É um estado de tristeza. Como que eu vou identificar se eu sou deprimido? Né? Qual que é o seu nome? Cláudia. Como é que eu vou... Eu vou dar uma explicação, não sei se você tem, não é a questão, mas só para a gente... Né? Então, o que é a depressão? A depressão é um estado de tristeza profunda que vem assim de uma forma muito sutil e que perdura mais de 2 dias. E que, como conjunto, como que você vai caracterizar? Eu tenho uma tristeza profunda, mas eu tenho sempre algum outro agravante. Eu tenho um combo por 14 dias. Aí eu vou ao médico, esperamos, né, que as pessoas possam ir ao médico. Sou diagnosticada e vou fazer um tratamento. E eu vou procurar, não é, melhorar com a medicação, porque eu tenho uma falta de uma medicação. Então, eu preciso, é químico, em primeiro lugar. E depois eu preciso de terapias, que é onde entra o que ela está citando. Eu preciso de terapia para mudar a minha forma de pensar, que não quer dizer que a minha forma de pensar é só negativa. Porque senão eu vou achar que tudo que eu penso é negativo. Mas é mais uma recorrência de hábitos particulares de cada indivíduo que vem de muito tempo. E que o Espiritismo diz que essas causas estão muitas vezes no nosso passado. Como nós esquecemos o passado, não tem como a gente afirmar, eu não posso pelo menos afirmar, algo dessa natureza. E a premonição, que é o que ela citou? Aí nós não vamos estender, eu só vou citar. A premonição é uma das características da mediunidade, que não tem nada a ver com a parte de pensamento negativo. Aí é outra questão, tá? Eu só não vou adentrar, senão a gente não tem tempo. Deu para ajudar, Cláudio? Deu? Tá bom? Posso seguir? Estou sentindo vocês... Ainda bem que vocês não estão no trânsito, não, né, gente? Se vocês dirigissem, alguém falar, pode seguir, vocês já tinham empatado meio mundo. E aí, muito bem, fisicamente, o que acontece conosco quando a gente não perdoa? Tem aumento de pressão. A hipertensão está aí, né, gente? Meus batimentos cardíacos mudam. É natural, né? Se o meu coração começa a bater acelerado, eu fico nervosa, tenho tensão muscular, insônia, falta de apetite, isso tudo é o mínimo da condição física. E tem a ver com perdão. Hoje já tem pesquisas, a gente pode procurar, né? Todo mundo youtuber. Por favor, né? Não é só aqui, não é para nós. Podemos procurar e analisar, né? Cada um dentro da sua natureza, né? O que é que, quando eu fico nervosa, fico com raiva, o que me causa? Primeiro sintoma sempre, né, a dor de cabeça, que é o nosso centro
de força, qual que é? Todo mundo só lê evangelho, não estudou, não? Não. É o frontal. É um centro de força frontal. A gente tem frontal, cardíaco. Tem um número. Então, o que acontece quando nós estamos nervosos? Nosso centro de força aqui, olha, nosso centro de força aqui, é abalado. A gente se desequilibra. E quando a gente desequilibra, o nosso amigo espiritual, aquele que a gente alimenta aí pelos nossos pensamentos negativos, nos influenciam. Por isso que o evangelho, buscar mudar a nossa atitude, a nossa renovação mental, auxilia nesse processo para nós melhorarmos, não é? Tudo porque a gente não faz o quê? O Jair cantou a bola aí, gente. Viu, Jair? Você foi melhor que ele. Por favor. E mentalmente? Mentalmente nós temos que pensar repetidas vezes, eu acabei de falar, né? Queremos revidar. Vamos tentar, né? Vou tentar, porque quando nos magoam, a gente não quer o quê? A gente quer revidar, não quer? Graças a Deus, tá todo mundo normal, então eu vou continuar. A gente quer revidar. Quer revidar na mesma moeda, na mesma proporção, se possível, na mesma dor. Cláudia, você me salvou. Ou maior. É da nossa natureza ainda. Nós queremos, não deveria. Nós não aprendemos ainda, mas precisamos aprender. A gente quer revidar. Olho por olho, dente por dente. Aí vamos dizer que eu tenho educação. Me fizeram isso, porque eu já ouvi também isso. Tenho educação, eu já entendi o processo de Jesus, o evangelho, estou tentando absorver, alguém vem e me magoa. Aí eu silencio, não. O evangelho diz para me oferecer outra face. Não é assim? A escrita é. A outra. Não é? Oferecer outra face. Eu vou falar, não. Cláudia está perfeita nessa história de perdão, gente. O que eu faço? Você educadamente, não. O evangelho disse para mim que é outra face. Mas não mudei mentalmente. Eu sei que é outra face. Mas mentalmente eu quero o quê? Justiça. Ou não é? Eu coloquei justiça porque eu acho que até eleva um pouco a gente, Cláudia. Vamos ajudar a gente, tá? Eleva um pouco, né? Justiça. Mas que justiça? Pode deixar. Deus aqui, tá vendo? Deus vai resolver. Deus vai resolver. Pode deixar. Nós pegamos Deus como justiceiro das nossas causas. Eu fico imaginando, né? Graças a Deus, eu só tenho que falar sobre o perdão, né? Porque tudo isso está efervescendo no mundo. Nós estamos em guerra. Meus amigos, nós estamos em guerra. O Brasil tem guerras mentais, né, de outras naturezas. Mas o mundo está em guerra. Hoje nós somos, acho que 4 países, né, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Porque a tendência, veja, eu vou abrir essa questão aqui. A tendência é aumentar, porque a gente fomenta. Nós fomentamos as nossas imperfeições. Orgulho, egoísmo. Por que a gente precisa falar de perdão? Porque a gente não ama. Só por isso. Se a gente tivesse amor, respeitasse uns aos outros, tolerância, compreensão, entendimento, tudo instrumento do Evangelho, nós não precisaríamos falar do perdão. Aí nós temos o Cristo crucificado para falar de perdão, quanto
Anos depois, nós tivemos aí as guerras, né? Para provar que o Cristo, quem defendia o Cristo melhor. Hoje, nós não perdoamos. Ainda. Em guerras comuns, em guerras próprias. Ou será que é legal ter uma família desarmonizada? Que ninguém se ama, que ninguém se respeita, ninguém se tolera, que não tem entendimento. Não é legal, né? Porque se tiver uma única família aqui no dia de hoje, veja bem, é uma reflexão, tá? Uma única família que está aqui, nesse momento que nós estamos aqui, que todos se respeitem, que vivam o exercício, não viver o Evangelho, porque o Evangelho é aprendizado para nós, mas que vivam o aprendizado do Evangelho, seria absolutamente muito triste. Porque é um para milhões que não é. Esse um, ia lidar como conosco? Como que ia lidar essa família com todos nós que não estivéssemos dentro dessa situação? Porque não perdoa? Não perdoa pai? Ah, porque meu pai não compareceu. Eu estou reproduzindo as conversas do mundo. Porque meu pai não esteve presente. Porque minha mãe me abandonou. Veja, é toda a natureza, nós não vamos entrar nas naturezas que são. Mas existem inúmeras naturezas de não perdoar. Nós não estamos dizendo aqui que a causa não é justa, nem que você não deva, né, ter o seu motivo para não perdoar. Mas nós estamos levando questões de buscar em nós uma forma de amar. Porque quando nós saímos aqui, é como o nosso amigo disse aqui na parábola de Lázaro e o rico. É cada um prestando as suas obras. Então, nós precisamos aprender a perdoar. É filho, vivemos o mundo da ingratidão dos filhos. O filho não ama mais seu pai, não ama mais sua mãe. Os últimos cômodos do Evangelho são os maus tratos dos dias de hoje. O Evangelho, segundo os Espíritos, redivive o dia de hoje. Falando da importância do perdão. Ai, que bom que seria só a família. Mas tem um negocinho legal, né? Trabalho. Trabalho é a extensão da família. Um monte de gente que a gente não conhece. Surge, né? Trabalho é uma coisa maravilhosa, mas surge gente que a gente jamais viu, mas que nós temos compromisso. E o exercício de amar. Aquele que puxa o tapete, que leva a promoção que a gente queria, que nós não fomos valorizados, que ganha mais. Parece nada, né? O assunto no comum não é nada. Mas onde estiver o meu orgulho, a forma que eu lido com as minhas relações, lá pode existir, sim, ausência de perdão. São as outras pessoas saindo da minha família para o trabalho. Tudo bem. Ah, mas é sua família, não é a família, é o trabalho. Mas e nós, enquanto sociedade? Como é que a gente faz? Eu lembro de criança, um negócio que quando as pessoas se desarmonizavam, principalmente os homens, que os homens brigavam muito, né? Se desarmonizavam, sempre tinha alguém que falava, deixa disso. Não é assim, deixa disso? Sempre tinha alguém que tinha uma boa intenção. Não tem mais o deixa disso. E aí? É a família que não perdoa, que não tem a relação e que foi para o trabalho, que arrasta o trabalho e vem para a sociedade. Nós estamos emanando essa psicosfera, né, do planeta, as nossas relações de afeto. Aí eu pergunto para os senhores, que relação?
Porque para a relação existir de afeto, de respeito mútuo, eu preciso de exercício. Eu acho interessante nós falarmos assim, não é? Há pessoas que falam, eu não falo sobre política, não falo sobre religião e futebol, né? Ainda esses dias, menos de 24 horas, eu testei meu futuro cunhado. Já perguntei as 3 logo para já evitar problema, entendeu? Que time você torce? Costa ele de... Ele ficou... Deu uma crise. Mas já resolvi ali o problema, entendeu? Ora, se nós soubéssemos dialogar, essas questões não seriam problema. Não é verdade? O que tem a ver uma coisa com... O que tem a ver uma pessoa torcer para um time e para o outro? Não é o mesmo esporte? Ou não é? Religião, cada um tem a sua. Não é? Eu tenho muitos amigos evangélicos. Pelo menos estou acreditando que seja, né? E eles falam, né? Que eles têm uma destinação quando morrer. E que arrastar você de qualquer jeito para a igreja deles. Eu falo para eles, olha, simplesmente não dá. Ah, mas eles brigam, eles ficam nervosos. Antes eles ficavam até mais nervosos. Sabe por quê? Porque a gente vai se encontrar lá e você vai passar maior vergonha. Você vai passar maior vergonha na sua vida. Porque fica insistindo num negócio que eu sei o que vai dar. Pronto. Mas nós temos essa natureza de diálogo. E nós não podemos dizer que é nós só, né? São hábitos de gerações, sendo educados da mesma forma, do mesmo jeito, que nós somos a resultante. Mas cabe-nos mudar a resultante do futuro. Hoje nós estamos numa sociedade que as pessoas falam mais, conversam mais, os pais conversam mais com os filhos. Tem gente que acha que não é bom, não, tem muita liberdade. Mas se conversa mais. É um princípio. Como é que eu vou resolver uma coisa sem conversar? Eu sou casada com alguém, tem um problema. Financeiro dá um problemão, né, gente? Se tem um problema, que é problema financeiro, né? Como é que eu vou resolver a questão matemática se eu não conversar? Precisa se chegar a um senso comum. É nada, não é? Não é problema nenhum. Mas isso também é desafiador. Dá o quê? Falta de amor. Falta de amor, não tem perdão. Gastou demais, não dá certo, casamento não vai dar certo. Por que não dá certo? Não. Financeiramente nós estamos falidos. Acabou. Seria bom se ficasse aí, não é? Mas o que acontece? Raiva de um, ódio de outro. Estende para os filhos, leva para a sociedade. Nós estamos com um jurídico aí que não consegue atender ninguém. Se eu sair aqui fora, alguém pisar no meu pé, eu procurar a lei, é capaz que eu só possa ver o que vai acontecer do outro lado do mundo. Não tem, gente. Tem alguém do direito aqui? Podia até? Não tem. É a mesma fila. Eu não sei que... A ausência de diálogo ela é tão grande que nós devemos tudo pela questão da justiça resolver por nós. Então, vai todo mundo. Vai a briga do vizinho, vai do condomínio, vai não sei o quê. E a gente tem os caras do condomínio que dizem, vai você para a justiça. O responsável dos condomínios, em vez dele falar, vamos resolver entre nós? Não, vamos para a justiça também, então vai todo mundo para a justiça. Onde eu moro vai abrir um condomínio, 234 unidades. Eu comecei a fazer a conta, falei, mas pela uma torre de tantos... É problema pra caramba, né? Já pensei em uma torre. Falei, torre para dar 234, então... Se o cachorro latir, se alguém tiver um mau hábito, se pisar... Eu estou falando de condomínio, eu moro em casa, mas também vale para a mesma. É todo mundo na mesma fila. Porque a gente não usa da compreensão. Da compreensão. A minha vizinha toca órgão. Se fosse profissa, eu ia dizer uma coisa para você, que bom, que coisa, né? Uma flauta, né? Não, está aprendendo.
é coisas, entendeu? Que acontece conosco. Então, olha aqui. Emitir um sinal vermelho, né, para os comentários infelizes de palavra, de cólera, revolta, ódio, intolerância, pensamento negativo, novamente. Como vamos exercitar o perdão? Alguém tem alguma ideia? Depois de tudo isso que eu falei? Não deixar ninguém. Opa! E como a gente faz isso? Não, porque se o senhor me dá a resposta que eu já vou. A gente já. É só saber que o outro vai fazer algo, mas não vai te ofender. Não vou perdoar, não vai precisar perdoar. Não se sentir ofendido, né? Porque a ofensa é quando a gente toma por si. Você está vendo aí? Eu só acho que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se você se ama, você se respeita, você vai dar amor e respeito também. E aí é que começa o perdão. Aí vai o perdão. Mais alguém? Espera aí, Cláudia. Senão, Cláudia acaba com a minha palestra. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Ninguém quer se manifestar? Esse lado aqui não fala nada. Só Cláudia. É isso, né? Cada um só dá o que tem e a gente só não precisa utilizar perdão se a gente entender que o outro vai errar. Isso é maravilhoso, porque nós somos imperfeitos. Mas tem alguma coisa que a gente tem que colocar em prática, né? É tudo imperfeito. Eu sei que, né, a nossa amiga é imperfeita, você é imperfeito. Em plano geral, é maravilhoso isso, né? Só que quando nós nos sentimos magoados, nós não lembramos que o outro é imperfeito. Mas sobe em nós o senso de perfeição. Porque você quer do outro aquilo que você acha que você faz. Então, você acha que você age com respeito, com tolerância, com benevolência, que você é uma boa pessoa, e é boa pessoa, e vamos abrir aquele parêntese. Jesus andava com os discípulos. Sempre tinha alguém para tentar, né? E alguém dizia para Jesus, mas, mestre, tu curas as pessoas. Tem palavras ótimas. Senta até com as pessoas de má vida. Tu é bom. O que Jesus responde? Bom, só meu Pai que está nos céus. Só que quando nós estamos no sentimento de perfeição, eu sou bom, sou benevolente, eu trabalho, eu levanto, faço 8 horas de trabalho por dia, eu respeito todas as pessoas, a minha era, meu pai, minha mãe, minha tia, eles me criaram, me formaram em pessoas assim, eu sou honesto, sou sincero. Pensamentos de todos nós. Todos. Porque nós nos sentimos o quê? Ofendidos. Ofendidos. Aí entra uma coisa interessante, que é o plano dos espíritos, nossos amigos espirituais. Que falam assim, vocês não são reencarnacionistas? Porque nós acreditamos na vida após a morte. Nós estamos reunidos aonde é necessário o aprendizado. E o teu desafeto, hoje, que você se sente perfeito, que acha que não deve nada, você foi a pessoa que mais o prejudicou. Daí que todos nós, por muito tempo ainda, vamos ter, não é? Adversários. Porque ainda não estamos construindo o bem. Que bem é esse? O bem que nós podemos fazer pelo outro. Eu estava dando aula esses dias aí, eu estava afastada do curso básico. Eu estava dando aula aí, eu comecei a corrigir os questionários, isso vale para os senhores aqui. Como é que tinha que responder lá para agir com caridade? Mas eu comecei a ler, chegou uma hora que eu falei, mas eu acho que eu estou lendo a mesma coisa. Que eu tenho que ouvir mais as pessoas, que eu tenho que compreender as pessoas, que eu tenho que ter entendimento, que eu tenho que ter não sei o que lá, tem que ter.
Tem que ter uma palavra consoladora, tem que ter. Gente, o melhor auxílio que nós podemos fazer muitas vezes por alguém é ouvir. Ouvir. A palavra, ela tem que vir com a base do evangelho, de uma certa vivência e respeito pelo outro. Livro dos Espíritos. Nós não devemos ofender o outro pela nossa forma de pensar. Jamais. O pensamento é íntimo, é particular e cada um constrói no seu tempo segundo como foi criado. Segundo a sua livre escolha. Ponto. Eu posso ouvir. Falar é a responsabilidade. É a responsabilidade. Porque por causa de uma palavra, muitas vezes mal colocada, vinda do meu ego, do meu egoísmo, do orgulho de direcionar, eu posso perder uma encarnação. Não é que eu posso perder um momento, não. Eu posso perder uma encarnação. Porque a gente não sabe a consequência. Olha por que nós estamos falando aqui. Eu fico pensando em mim. Eu não penso nos outros, não. Veja a responsabilidade que nós temos perante a palavra. Pela palavra, nós destruímos o círculo familiar. Aquele cunhado que nunca contribui com nada. Chega tarde, não trabalha. Desculpa os homens, tá? Eu ia falar com ela, mas as corrimãs estão aqui, não posso falar. Que chega tarde, então a gente tem uma meia dúzia para falar, não pode falar. Aí o que a gente faz? Chega para cunhado e fala, chega para tia, chega para não sei o quê, chega para todo mundo. Pronto, acabou a festa, acabou a família. Gente. Se é uma família que leva tudo no bom humor, já sabe que é assim, tudo bem. E se não é? Aí vai aquele elo da família, volta para casa, remoe aquele assunto, fala. Se a mãe é viva, a mãe já está com a vida perdida, gera mais preocupação para a mãe. Ou eu estou falando besteira, gente? A turma do fundão aí quer manifestar? Falando alguma besteira? É o que a gente vive. É o que a gente vive, né? Eu, esses dias atrás, um amigo adolescente, 25 anos, né? Mas tem umas ideias geniais, um pessoal, é bem legal. O pessoal dessa geração hoje está uma coisa legal mesmo de conversar. Com muita visão. Falei, que mundo maravilhoso. Às vezes é bom a gente ouvir mesmo. Falei, que mundo maravilhoso, né, gente? É um mundo bom de viver, né? Mas tudo depende do quê? Da onde você está. Um dia como hoje, friozinho, né? Diz que 11 horas vai mudar para não sei quantos graus. Nós vamos dar uma despencada para amanhã. Quem viver, verá. Estando aqui em São Paulo, esse friozinho está ótimo, não é? Toma blusinha, toma um cafezinho. Mas se eu estivesse na praia? Ou num parque? Vamos para o Ibira. Árvore por todo lado. O vento lá, né? Nem faz curva, já pega a gente por ali mesmo. Tudo depende de onde você está. O que é o grande lance dos dias de hoje? O lance nem é a palavra que ele usava, viu? O que é a grande sacada do dia de hoje? Nós observarmos onde nós estamos. Nós observamos. Você está aqui, qual é o seu comportamento que você está aqui? Você se repete naquele comportamento? Você cria uma série de condições sociais para estar no lugar? Porque isso não é nada. Mas dependendo de onde você está, gera conflito e uma inverdade sobre você mesmo. A importância do Livro dos Espíritos, conhecer a si mesmo. O outro não. Tudo bem que o outro não?
Sei lá, achei vocês com dúvida, hein? O importante não é conhecer o outro. É importante nós nos conhecermos. Porque o outro é a ponte para me entender o que acontece conosco aí. Veja bem, o que eu preciso, então, para mudar? Prece. Todo mundo anda fazendo prece, né? Esse negócio, eu senti um negócio aqui. Eu estou achando que prece. Vocês têm certeza? Vou fazer o que eu faço lá na Frateseb, gente. Aqueles que fizeram prece antes de levantar hoje, levanta a mão para mim, sinceramente. Nem se atreva a mentir que os espíritos estão aí. Tá. E os que vão fazer ao deitar? Olha, sei lá, agora eu tive um pouco de dúvida. Tipo, né? Aquela oração do Zé. Amém, né? Disciplina. Nós precisamos ser disciplinados naquilo que a gente quer melhorar. O íntimo, eu quero perdoar. Aceitar, né? Tem que aceitar o erro, né? Como é que alguém me prejudicou? Vamos supor aqui, esses dias. Eu já passei essa fase dos minutos, graças a Deus, pulei o ódio. E eu não quero ter mais essa vibração, como as pessoas dizem. Não quero ter mais essa vibração comigo. Quero viver só na luz. Como é que eu faço? Manda uma carta boa para ele. Cláudia, eu estou com medo se você tiver resposta de carta hoje, eu nem sei, viu? Eu acho que vai ser uma chamada literal. O que eu tenho que fazer? Tem que rezar por ele, né? Isso aí. Rezar pelo adversário. Todos nós temos. Vamos tirar a família. Aquele adversário, algo que nos incomoda. Sacrifício mais agradável a Deus, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Qual sacrifício agradável a Deus? Você entrega a Deus tudo que não é legal. Eu não sou bom mesmo, Deus. Eu queria ser boa, mas não está dando, não. Queria amar o próximo, como eu ouvi outro dia, mas tem cada próximo que não tem condição. Posso fazer? Ué, estou conversando com Deus, é íntimo, particular, quem é que vai saber? Ele sabe. Não? Estou naquele ambiente, eu acho isso. Mas o Senhor aqui, né? É a minha conversa para com Deus. Está me desagradando isso, não gosto disso. Lista, checklist. Numera. As terapias que moda o dia de hoje. Tem alguém que faz terapia? Estão se salvando as almas. As terapias hoje é para ajudar o autoconhecimento, essas coisas todas que a gente fica perdido. Mas elas são regras, são disciplinas. E a alta depende de você. Então, as 3 iniciaram, Deus sabe quando vai terminar, né? A gente não sabe, né? Então, veja bem, eu preciso de disciplina para tudo isso. Eu quero orar. Senhor, tudo bem? É só isso, Deus. Numerei lá umas 100 questões para ele, checklist. Maravilha. O que eu fiz com isso? Coloquei em pensamento, mesmo que em pensamento para fora, quem eu sou e o que não é agradável. Deus nos amou nesse momento. Simplesmente assim. Porque ele reconhece o filho que vai até ele no exercício da humildade. Depois, eu oro. Aí eu oro para o pai, mãe, tio, filho, o que eu quero, o que eu não quero. Aí você faz o que você quiser. Primeiro, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sacrifício agradável a Deus. Então, posso passar por isso. Preciso de um pouquinho de boa vontade? Preciso, né? Porque nós precisamos muito, queremos muito que o outro tenha boa vontade para conosco. A pessoa não me ouve, não deixa eu falar, não tem diálogo, a pessoa é assim, não aceita a verdade.
Nós temos essas fórmulas tudo aí. Queremos que o outro tenha boa vontade conosco. Por quê? Acabei de falar em menos de 10 minutos atrás. Aleluia, meu pai. Vou sair da Vila Suzana Salva hoje. É Suzana aqui, né? É Vila Suzana? Tem que mudar o site aí, o endereço, hein? Vocês estão precisando mudar o Waze. O Waze está mandando para cá Vila Suzana. Não está dando certo isso aí, não. Tá vendo? Só por conta do nome do bairro, o pessoal não está se encontrando. O ex está com raiva de você. Eu vou falar uma coisa para ele. Todo ser espiritual, é uma forma inevitável, né? Todo ser espiritual tem 3 questões. Todos nós. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? O ex que vai te mandar. O Waze daqui está em curto. Está em curto. Então, preciso ou não preciso de boa vontade? Preciso de boa vontade. Para tudo. Não é o outro que tem que ter boa vontade comigo. Esse negócio de nós estarmos, né, esperando o outro de boa vontade não é para aprender do Evangelho, gente. Desculpa. Não é. 3 minutos que nós ouvimos o Evangelho na vida, nessa vida já é muita coisa. Imagine que nós estamos ouvindo o Evangelho há mais de 2000 anos. Os espíritos que nós trabalhamos só nos revelaram esse processo de trabalho na vida mediúnica há 150 e poucos anos. Mas o Evangelho, que é do Cristo, há mais de 2000 anos. O que quer nós? Esperando que o outro tenha boa vontade. Porque se eu esperar que o outro tenha boa vontade, eu pego as coisas assim. Trabalhadores da última hora. Todos conhecem a passagem, a parábola? Aqueles que iam trabalhar na vinha. Tá, sim. Joga no lixo. Parábola dos talentos. Vocês conhecem? Joga no lixo. E todas as passagens. Porque nós estamos aqui exercitando o Evangelho. O Evangelho cobra de nós trabalho. E o trabalho com Jesus é esquecer a si mesmo. É ou não é? Quando eu quero que o outro tenha boa vontade, o que eu estou privilegiando? O eu. O eu. Não é assim como a caridade. Eu não vou entrar nessa questão muito, senão a gente não sai daqui hoje, né? É como a caridade, né? Às vezes nós temos alguém com dificuldade na família, isso também é uma falta que dá condição de não perdão. Que alguém supre e, de repente, a pessoa se vê exposta porque, né, se deixou em exposição aquilo que se podia praticar em segredo e, além de tudo, cobra uma gratidão eterna. Aquele que faz cobra uma gratidão. Mas quando você precisou, eu estava lá. Eu fiz isso enquanto você estava assim. Os seus filhos. É o eu. O eu com orgulho. Não é Jesus. Caridade é um exercício sensível da vida eterna. Porque mais do que nós usarmos como instrumento de auxiliar, de sustentar, eu tenho que começar a pensar e agir. Não é só praticar caridade. Se só para praticar caridade, eu vou e falo o que eu acho. Mas eu tenho que pensar como falar. Nós podemos falar tudo. Paulo de Tarso. Posso falar de tudo? Pode. Que nem o meu futuro cunhado aí. Futebol, religião, tudo em menos de 3 segundos, que é para não dar tempo. Quando ele pensou na religião, eu já estava na política. Posso falar tudo. Convém? Às vezes não convém a hora, não convém o tempo. Mas se é necessário falar,
Vamos dialogar. Porque eu não posso fugir da responsabilidade. Se é com o filho, se é com o cônjuge, se é com a parte hierárquica de um trabalho, né? Porque hierarquia, tem muita gente que tem problema com hierarquia, né? Quem manda mais, quem manda menos, todo mundo que quer mandar. E eu vou fazer uma ressalva para os nossos amigos, né? Os nossos amigos, eu ia chamar ainda, me fugiu o nome. Não ia usar o nome que eles não gostam. Os originários. Que fala que na turma dos originários, dos povos originários, todo mundo manda. Não é verdade. Eles têm hierarquia. Os índios mais velhos, os mais novos, os mais jovens, eles têm uma hierarquia fundamentada e forte. Mas dentro do nosso desconhecimento, nós achamos que todo mundo manda. E nós até reproduzimos isso aí por aí falando. Mas a hierarquia ela é importante. Porque para uma casa dessa funcionar, ela precisa o quê? De um direcionamento. Se não tiver um direcionamento, a coisa não funciona. Porque um acha uma ideia, outro acha uma ideia. Imagine nós estudarmos a codificação, né? Trazida por Kardec. Se cada um achar alguma coisa, como é que faz? Eu estou pulando um pouquinho, porque senão dá 10 horas nós estamos aqui, tá? Eu sinto que os senhores estão empolgados, mas, né? Uma hora tem que partir, né, minha gente? Preciso renovar. Como eu vou renovar? Ler é importante, né? Vamos ler, né, gente? Só o Evangelho? Seria bom que nós começássemos também, né, pelo Evangelho. Né? O Evangelho, o Novo Testamento, está na Bíblia. O Evangelho, ele está trazendo uma parte do Novo Testamento. Não está trazendo o Novo Testamento inteiro. Vamos mudar a nossa visão. Precisamos de leitura. Não é TikTok. Não é Insta. Vou dizer uma coisa. Facebook, não é. Não é resumo do que está lá, porque não é. O resumo de um livro que está lá pode ser uma sinopse, pode ser qualquer coisa. Não é o que você vai ler, o que você vai entender segundo o seu entendimento. E eu preciso disso. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso me relacionar com o mundo de hoje. Eu preciso me relacionar. Nós estamos passando uma fase muito sutil, eu vou dar, como diz o, né, a gente dá sempre um spoiler, né? Muito sutil, de que o que nós vivenciamos hoje são diferenças sociais e econômicas, mas a resultante disso não é isso que nós estamos vivendo. A resultante vai ser a compreensão dos seres onde estiverem, para haver progresso. E que já não passa mais pela nossa geração. Ninguém que está aqui passa mais. Passamos. O tempo passou sobre nós. Nós somos mais ou menos aquela história na retaguarda. Estamos sustentando o que está para que quem vem mude. É o que nós estamos vivenciando. Literalmente. Em termos econômicos, de resultante do mundo, de trabalho, é tudo. Não é? Só que para nós, se nós não buscamos esse conhecimento, nós ficamos à margem. Nem tudo é fazer funcionar um celular. É mais, né? Vamos nos ater a isso, porque senão nós acabamos num meio onde nós não somos mais ouvidos, as pessoas não respeitam quem nós somos, passam despercebidos, somos largados à margem, porque as ideias não são mais as mesmas. É o que já está acontecendo. Eu estou falando alguma mentira, gente? Vocês estão com a cara assombrada, parece que acertei o alvo. Gente, se isso fosse jogo de 1 milhão, eu só ia rica. Não é? Então, vamos aprender, né? Porque como é que nós vamos cultuar o respeito? Eu gosto muito do lado oriental, acho que todos sempre citam isso, mas nunca é demais falar, que eles respeitam as pessoas mais velhas. É incrível se alguém tiver uma amizade próxima,
de você perceber a realidade. Não é um conto, é uma realidade. Olha que coisa mais... Imagina se uma pessoa de idade, né? Descer de um ônibus com um dos filhos. Alguém está lá para... Veja, é apoio, tá? É educação. Educação. Atenção. A maior parte de brasileiro é uma coisa interessante, né, gente? Diz que a gente tem que se estudar. Se a gente sair com os pais por aí, né? Eu vejo pelos jovens, vou falar pelos jovens, tá? Vou jogar para vocês a bomba. Desce o jovem, vai resolver a vida, e o pai e a mãe, que às vezes não está podendo descer o degrau. Ficou para trás. Minha gente. É o mundo que nós estamos aí. O que nos faz pensar da seguinte forma, né? Estamos todos na retaguarda já, né? Vamos torcer para a geração vir aí modificar tudo isso, né? Porque já tem uma forma de pensar, de analisar, e vamos torcer para a moral acompanhar. Aí vai ser maravilhoso nós vivermos, ou pelo menos vislumbrarmos o tempo, né? Diz quando Moisés, sabe a história de Moisés? Não vou contar porque não dá tempo, tá? Mas Moisés, assim, ele queria vislumbrar a terra prometida. Todos sabem com quantos anos Moisés morreu? Vocês estão mal, hein, gente? É no Velho Testamento, tudo bem, mas 126 anos. É aquela velha história que eu falo lá na Frateseb, né? Vocês conhecem alguém de 126 anos? Não tem. Então ninguém vai viver até 126. 118? Não tem também. Mas 114 tem umas pesquisinhas aí no globo, né? No orbe terrestre já tem uma, duas. Então, 114 alguém pode chegar. Moisés, 126 anos. Estava lá, viu a terra prometida. Adivinha que terra era essa? A nossa, né, gente? Eu vou resumir, porque senão você só me fala, tá, Jair? Então, eu acho que pelo relógio eu tenho 7 minutos, não é? 8 minutos, vai. Vamos no 7, que se eu for para o 8, ele só sai às 11. Não, o papo não, olha o papo, só eu que falo aqui. Renovar, vamos lá. Assistir ou ouvir mensagem de otimismo, né? Gente, vamos parar de assistir televisão. Vamos parar. Se possível, né? O problema é não se envolver. O problema não é assistir. O problema é você se envolver, debater e repetir. Às vezes eu quero uma correção. Eu preciso me corrigir. Eu ouço a notícia. A notícia é péssima. Vamos um exemplo. Eu ouço a notícia porque é quase todo dia, né? Mídia é uma coisa... Mas todo mundo não ouve? A maioria não ouve? Porque os canais, pelo menos a maioria é para todo mundo, né? Mesmo os pagos, não para a maioria. No dia seguinte, todo mundo repete a notícia? Mas todo mundo ouviu a notícia? Por que repetir? Ainda mais quando não é agradável. Isso é perigoso, né? Além de você trazer uma vibração que não é boa, que não tem perdão para o outro, não leva perdão para aquele que se foi, nem para aquele que está. É um círculo, Emmanuel diz isso nas suas lições, né? Emmanuel é trazido pelo Chico Xavier. É um círculo vicioso que nós vamos levar muito tempo para sair. Então, vamos selecionar muito. Tem um determinado canal aí que está pior do que as nossas palestras online, né? Tá difícil. Porque tem palestra online que nós participamos, né? De palestras não, de trabalhos. Às vezes eu prefiro nem ver as pessoas. Porque eu achava antes, olha como é que eu era ingênua. Eu achava antes que a gente estava no trabalho espiritual, a gente podia ver espírito, sentir espírito, sentir...
Online a coisa é 2, 3 vezes. Então é melhor você nem... Aí você entra na sala, você já fala boa noite. Tudo é vibração. É a sua vibração. É aonde você está e é onde você vai conseguir absorver. E nós não conseguimos ainda lidar moralmente, porque para melhorar essa circunstância, nós precisamos de conquistas morais, bons sentimentos, melhora da condição de pensamento, de perdoar o outro, de compreender. E a notícia ruim, ela traz, a gente traz esse julgamento. Exatamente. E aí é esse pensamento ruim. Porque você... A gente julga o tempo todo. Isso. Você escolhe o lado. Aí você julga, você fica querendo a justiça da pessoa. Não, é melhor não assistir. Qual que é o seu nome? Silvia. Tá vendo? Pegou da Cláudia. Mais um pouco, vai contagiar. Espera aí, turma do fundão do lado. Aí, tá vendo? Muito obrigada. Prática do bem. Vamos fazer o bem, minha gente. O bem incansavelmente. O bem. Não olha quem. Faça o bem. Acabou. Porque tem gente que gosta, eu falo muito na Frate, sabe? O pessoal de lá me ouve mais, né? Tem gente que gosta de fazer o mapeamento da moeda. Mas se eu der uma moeda... Se você acha isso, não dá. Porque o trabalho que você tem na mente é tão desgastante que era mais barato você doar. Então não dá. Não dá nada. Não dá. Você fica em paz com a sua consciência, com a sua forma que você acha, que você adotou, porque você é livre. Não dê. Você se sente em paz assim, mas não justifica. Você não precisa justificar porque você não deu. Você adquiriu essa forma para você. Eu respeito. Maravilha. E o respeito é uma coisa, se eu respeito, o outro naturalmente vai ter que me devolver na mesma moeda. O respeito. É natural isso. Senão não teria razão de nós buscarmos uma palavra sem exercício, não é? Para que ficar mapeando essa moeda? Às vezes a moeda vai matar a sede de alguém. A rua não tem água. Não tem. Nos poucos lugares que tem, não é potável. Por exemplo, não estou fazendo apologia nem defendendo, mas é uma coisa que até para o animal, quem tem animal, se tiver um animal na rua, aonde que ele bebe água? Se alguém não colocar, se não chover, não tem. Então, se você se sente confortável, maravilha. Se não, vamos dar uma moeda. Você dá uma moeda, mata a sede de alguém põe água para o cachorro, porque o bem, ele desencadeia as boas ações. Você faz, você se sente bem, ele reproduz na medida do que ele entende que é fazer o bem. Por isso que o nosso querido Chico trouxe as palavras, né? Eu acho que é de André Luiz, não estou lembrado se é de Emmanuel, que o bem é advogado nosso em toda parte. Porque a gente faz e não tem como alcançar. E uma coisa para nós lembrarmos, né? Uma coisa para nós lembrarmos. Quando é que você acha que esse bem que você fez, com uma moeda, você está com saldo? Aonde? Onde está escrito que a gente tem saldo do bem? A última pessoa com saldo do bem aí, as duas últimas, né? Pelo menos fez vistas ao mundo aí, né? Tem mais, né? Mas eu vou citar as duas, né? O Papa Francisco e o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Bem, que eles não têm como administrar aonde foi feito bem. Ele não pode contar, ele não conta a primeira roupa que deu para uma instituição, o primeiro alimento, a primeira cesta, a primeira ação que você teve com um parente, com um amigo. Se a gente conta e recorda, não é a verdadeira caridade, está no Livro dos Espíritos. Podem conferir, né? E aí nós vamos colocar, pode pular essa, nós vamos pular, curar e abraçar com alegria, alegre-se todo mundo. Até o final, a Cláudia, depois que falou, viu? Está curada. Né? Ser feliz é encontrar força no perdão. Quem perdoa é feliz. Porque quem não perdoa tem mágoa. Quem não perdoa corrompe os sentimentos. Então, não confia,
não tem esperança, não tem alegria. Viu, Cláudia? Ressuscitou. É isso. Né? Aí, o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Nós não esquecemos de quem nos magoou, mas isso importa? Porque às vezes você não esquece quem te magoou e aquele que fez isso está feliz. Nem lembra mais, está curtindo a vida. Mas você está lá. Quem bate esquece. Mas às vezes ele não tem a responsabilidade, né, que você tem de perdoar, porque o seu papel é de algoz, você foi algoz dele. Por isso que ele momentaneamente está feliz. E você está rancoroso porque, como algoz, você esperava que ele te respeitasse e viesse pedir perdão, pelo amor de Deus. Eu estou falando você, mas é questão de tá? Me perdoa. Né? Então, você fica esperando. Então, ele está feliz, ué. Ele não está devendo, quem está devendo é você. Só que a gente pensa isso. Então, né, não vamos nem entrar nessa questão, porque a gente não tem mais tempo. Tem 8 segundos. A vida retribui o que oferecemos, que foi o que a nossa querida aí falou, e já te agradeço desde já, né? Por favor. Fim! Olha lá. Mateus capítulo 6, versículos de 14 a 15. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. A novidade. O Pai não precisa perdoar. O Pai misericordioso, nosso Pai Criador, não precisa perdoar, ele não precisa do nosso trabalho. Admiravelmente, ele amou o Filho para que nós pudéssemos ter a libertação. Mas por trabalho, por exercício interior, por aprender a amar e a perdoar. Mas ele não precisa de nós. Porque senão seria uma incoerência, porque ele nos fez filhos perfeitos, tal como Jesus. Filhos perfeitos, nos criou perfeitos, nós somos perfeitos da forma que somos. O resultante, que é isso que nós estamos procurando melhorar, foram as nossas ações. O que o meu livre-arbítrio me direcionou. E vamos finalizar. Não é aquilo que as pessoas costumam usar, livre-arbítrio como arma. Está certo e está errado. Isso não existe, gente. O livre-arbítrio, ele está de acordo com o seu aprendizado. O livre-arbítrio. A condição moral, que é o que vai melhorar essa questão das nossas escolhas, sim. Eu preciso, não é, de uma condição moral, eu preciso melhorar, ser mais bondoso, benevolente, tolerante. Então, isso influi nas minhas novas direções. Mas eu não posso afirmar que a Cláudia está errada. Ah, você escolheu errado, você não sabe escolher. O que te trouxe aí foi sua livre escolha. Realmente. Mas é o caminho dela, portanto, o perdão é o caminho para todos nós. Então, eu não posso fazer essas afirmativas. Isso é muito perigoso, nós afirmarmos isso, porque a gente leva, sim, a ausência de amor e as pessoas a não perdoarem. Porque nós ainda não temos, aí nós vamos voltar alguns slides lá, a condição de ouvir. Nós queremos projetar no outro que a gente acha que é o direcionamento. Vamos ouvir cada um com a sua história íntima, particular, e que exige o máximo respeito, segundo o livro dos Espíritos, né? Que Jesus, nosso amado Mestre, dê ânimo e coragem para seguir adiante. Vamos ter coragem, né, gente? Vamos levantar e vamos, que vem o dia e que a gente possa vencê-lo. Jesus nos falou isso. Eu venci o meu mundo íntimo, vós também. E vamos perdoar uns aos outros, né? Sobretudo, amando. E a gente ama quando a gente ora. Eu oro pela Cláudia, eu oro pelo Jair, pelo André, e todo mundo que eu conheci essa noite, que já esqueci metade. Mas eu oro, porque se eu não orar uns pelos outros, jamais nós sairemos desse ciclo milenar de hábitos, não é? Reincidentes da qual nós queremos nos libertar, porque o perdão é libertação. Que a paz se faça conosco, com a espiritualidade amiga, a todos esses amigos que trouxeram mensagens que hão de consolar e confortar corações, desejando desde já um abraço profundo e carinhoso a todos eles que nos soerguem nesse trabalho do Cristo,
do qual humildemente nós nos comprometemos ainda como espíritos errantes. Muita paz a todos e até breve.